tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. É valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Débora Tomé, Bianca Santana e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um grande auditório que possui um palco grande, elevado e diversas poltronas na plateia. Em cima do palco foram dispostas 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. A decoração do palco ao fundo é composta pelo design e tema do quarto Free Itabira, em tons de rosa, azul escuro, azul claro, lilás, laranja e cinza. Pendurado no lado esquerdo, também ao fundo do palco, se encanta um grande telão que passa a roda de conversa em questão, que está sendo filmada, e a intérprete de Libras que ocupa o canto inferior direito do telão. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Bianca Santana. Ela é uma mulher negra de cabelos pretos muito cacheados em estilo Black Power. Ela traja blusa preta e saia jeans midi. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Débora Tomé, uma mulher branca de cabelos castanhos cacheados, cujo comprimento lhe vai até o ombro. Ela traz macacão azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira e última pessoa sentada é Sérgio Abranches, um homem branco de cabelos curtos e cacheados de tom branco. Ele traz a camisa branca e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim as intérpretes de Libras, mulheres diferentes que trajam blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto superior direito do vídeo em questão, lê-se Quarto Free Itabira. Ancestralidade. Queria falar disso, que foi uma palavra que eu demorei a entender. Eu acho que, quando começou a aparecer a palavra, e muitas palavras que aparecem, essas, né, que se tornam palavras do dia a dia, ou da imprensa, ou dos livros, ela não me tocava. Até o dia que eu comecei a ver a minha filha repetindo o que eu fazia, e eu repetindo o que minha mãe fazia, que, por sua vez, repetia o que minha avó fazia. E aí eu falei, é isso, a ancestralidade talvez seja muito mais palpável do que uma trisavó que eu tive não sei quantos anos e aquilo não me dizia muito. E, de repente, eu olhei e comecei a perceber algo que tem me chamado muita atenção, que é como a gente escreve para os nossos pais, para os nossos avós, para as nossas avós, e como isso faz parte. É uma coisa quase infantil, assim. Acho que você já começou abrindo as portas, eu também já fui embora, né? Tá bom, então tá bom, assim que é bom. E eu acho que é uma coisa meio infantil, como a gente está o tempo todo, quando a gente está pensando em escrever, a gente está pensando naquele leitor oculto, que é um pouco do quero dar orgulho à minha família, quero fazer a minha família, mas também é um pouco de você recontar histórias que você ouviu a vida toda. A minha avó, por quem eu sou apaixonada, porque eu acho que ela está aqui entre a gente, está aqui sempre. A minha avó ela faleceu na pandemia. Gente, é toda uma história, eu ainda não escrevi esse conto, mas foi no mesmo dia que meu avô, enterrei um em cima do outro. Foi isso. E no auge da pandemia a gente não pôde vê-lo. E eu comecei a chorar muito para minha avó e eu fiz uma tatuagem, que era da música que ela cantava para mim, da Estrela do Mar. Tem aqui uma estrelinha do mar. E essa era a forma dela me embalar todas as noites. Quem não conhece, é uma história é uma história linda, é uma historinha do grão de areia, que conhece a estrela, e eles nunca conseguem se encontrar. E daí nasce a Estrela do Mar, que um dia eles finalmente se encontram e nasce a Estrela do Mar. E essa era a história que ela me contava todas as noites. E foi com ela que, de alguma maneira, você vai aprendendo a contar histórias, né? Com as nossas vós, com as nossas mães ou com o nosso pai. Meu pai era apaixonado, meu pai também já faleceu, ele era apaixonado por política. Então, meus livros são meio um pouco de livro infantil, um pouco de livro de ciência política.
Eu acho que essa ancestralidade é isso, é uma coisa que a gente não explica, mas que está muito perto. E eu não sei fazer, gente, nem livro, esse livro que eu acabei de lançar com a Malu Gato, que é um livro sobre mulheres candidatas, nem esse eu sei fazer sem amor. Tem uma música do Jorge Salma, que é um cantor que é mais conhecido por ser ator, que ele fala assim, se não tiver amor, não tem graça, se não tiver amor, não dá certo, né? E, então, eu acho que é um pouco disso, assim, acho que a gente só consegue fazer literatura, fazer livro, a partir desse processo que tem a nossa história e o amor, e esse amor que também é um olhar para o mundo, né? Acho que é um pouco por aí. Eu primeiro tenho que começar com uma questão de transparência aqui. Eu vou falar pouco, porque eu estou muito feliz de partilhar essa mesa com essas duas, que são duas amigas queridas. Então, eu não tenho que falar, porque eu sei que elas têm muito a dizer, e eu já falei demais aqui ao longo do festival. Essa posição de curador dá um certo privilégio da gente fazer várias mesas, né? Sempre com pessoas muito do nosso coração, mas essas duas aqui em particular. E Débora, a minha sensação que eu tenho é que eu conheço desde criancinha, porque ela é da idade dos meus filhos e sempre esteve próxima e trabalhou com Miriam. Então, olha, eu vou contar rapidinho uma história de ancestralidade minha que eu me lembrei agora, ouvindo a Débora, que é o seguinte: eu não conheci os meus avós paternos. O meu avô morreu muito cedo. É uma família de homens que morrem muito cedo. Ele morreu com 58 anos. Então, eu não cheguei a conhecer bem. Eu acho que era bebê quando ele morreu. Aliás, acho não, eu era pequeno. E a minha avó materna morreu quando meu pai tinha 3 anos de tuberculose. Então, eu não conheci. Então, toda a minha memória de ancestralidade é materna. E aí tem uma coisa engraçada, porque tinha um patriarca, que era o meu bisavô, a quem todo mundo se reportava, né? E, inclusive, tinham que pedir a ele as netas em casamento. A minha avó teve 4 filhas, e não ao meu avô, que deixava, porque era uma família basicamente de mulheres, e tinha o patriarca, que, por acaso, foi um dos meus contatos assim quase familiares com Guimarães Rosa, porque ele é personagem da novela Miguelim, porque foi ele, médico, que descobriu que Guimarães Rosa era míope. E aí o Guimarães, em homenagem a ele, o tornou personagem de Miguelim, que entrega os óculos e descobre que Miguelim era míope. Então, tem essa coisa da literatura fazer parte da vida da minha família materna diretamente, e também o fato de que tanto minha mãe e meu pai quanto meus avós tinham bibliotecas com os principais lançamentos brasileiros e internacionais. E então eu aprendi a ler literatura na casa da família. De modo que é uma coisa engraçada. Talvez isso tenha me ajudado a me deseducar do patriarcado, porque era mulher demais na família, e todas elas independentes demais para as épocas delas, todas dirigiam. A minha avó montava melhor a cavalo do que o meu avô, né? E o meu avô montava um cavalo domesticado, inclusive castrado, e a minha avó montava um garanhão inteiro, como a gente fala na fazenda, né? Então, ela sabia controlar o garanhão, que é um animal muito mais arisco, né? E muito mais vigoroso. Então, com essa coisa de todas as mulheres terem vida própria, todas elas terem estudado, todas elas saberem escrever bem, eu acho que, com isso, eu me dei conta de que as mulheres podiam ser protagonistas da vida social, independentemente do fato de
nascer, inclusive, em famílias com mais homens, né? No caso meu, os homens sempre cederam um pouco, com exceção do meu bisavô, que esse não abria a mão do patriarcado. E nós temos em comum também o fato de sermos jornalistas. E a gente não escreve só gêneros jornalísticos, nenhum de nós, mas, ainda assim, me parece que tem algo da escrita jornalística muito presente nos textos de todos nós. E ontem, à tarde, numa mesa com Lívia e com Érica, a gente falava sobre a possibilidade de a gente não abrir mão de uma perspectiva racional para lidar com aquilo que é afetivo ou subjetivo, né? Essa separação que a modernidade europeia propõe de tudo. Então, isso aqui é científico, isso é religioso ou espiritual, essa outra coisa, né? E tudo tem que estar muito separado. Isso, além de não dizer respeito a todas as tradições do mundo, pode nos aprisionar de um jeito que também não faz muito sentido na literatura. E queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Como é que o jornalismo perpassa a escrita de vocês? Eu só vou responder se você responder depois. Você vai também? Quero que você faça a reflexão aqui também, para todo mundo. Mas, engraçado hoje, já falei da minha avó, agora eu vou falar da minha mãe. Minha mãe, eu fazia faculdade, eu fiz faculdade antes da minha mãe, eu e minha irmã fizemos faculdade antes da minha mãe. E eu já fazia faculdade, já trabalhava, fazia um monte de coisa, e chegava no sábado, eu sempre adorei, gente, comédia romântica, esses seriados. Se alguém aqui é da minha idade, talvez lembre, tinha um seriado chamado Barrados no Baile, que eram 2 garotos nos Estados Unidos, aquela coisa assim, mais pasteurizada impossível. E a minha mãe falava assim, você tem que resolver. Não dá para você ficar vendo, indo para a faculdade de jornalismo, vendo Barrados no Baile e vendo filme iraniano. Alguma coisa você tem que criar a conexão, não faz o menor sentido. E eu falava assim, mãe, olha só, mas eu gosto aí, esse é meu jeito. E a outra coisa que Flávia está ali me olhando, Flávia sabe que eu sou bloqueira, eu sou fundadora de um bloco de carnaval. E eu sou nerd. Gente, eu sou nerd daquela que é capaz de ficar trancada, ler 10 livros num mês, assim. E aí as pessoas sempre falam assim, não, mas como é que dá para conciliar as duas coisas? Eu, quando trabalhava com a Miriam, que o Sérgio contou, eu tinha um salto desse tamanho que eu levava. Toda quinta-feira a gente ia para o samba. Então, eu levava um salto desse tamanho na mochila, 9 horas eu entregava a coluna, já estava correndo para ir para o samba, de salto alto. Era uma sandalhona assim para sambar. Isso tudo para dizer o seguinte, também não cabe, para mim, essa perspectiva de que, assim, ó, isso é livro de criança, isso é livro de adulto, isso é livro sério, isso é livro de brincadeira. Porque eu acho que, de alguma maneira, a gente vai tentando usar a comunicação e a literatura, né? A comunicação, estou pensando assim, nessa forma de comunicar escrito, para muito além. Então, eu tenho um livro infantil que está lá embaixo, que não está aqui, que é o Dicionário Fácil das Coisas Difíceis, que é um livro que eu escrevi com um professor da UNB, no qual a gente fala de política para criança. E aí tem uma história, e aí tem o conceito. Quando a gente escreveu Candidatas, ele é dado de pesquisa mesmo, 188 entrevistas, tudo isso, mas a gente está ali tentando contar as histórias humanas. E eu acho que eu não saberia mais viver dividida, né? Uma vez, eu estava até lendo, eu sou super leitora do Rascunho, estava lendo uma matéria enorme sobre o centauro no jardim, e fala muito disso, né? Dessa coisa do centauro, que nem é cavalo e nem é gente, é os dois ao mesmo tempo, e como isso é bonito na construção. Então, eu gosto muito dessa ideia de que a gente não vai ter que limitar a literatura, né? E eu acho que isso está indo um pouco por esse caminho. Isso aí é o quê? Ensaio? Isso daí é o quê? É ficção? A não ficção, né? A autoficção, ela é cheia de ficção e vice-versa. Eu acho que é criar esses diálogos, não é dizer que é mentira, mas um pouco entender que o que a escrita é capaz de criar no mundo são novos mundos. Então, por que eu vou ficar presa ao que me ensinaram? Não, olha só, esse formato aqui só pode fazer desse jeito. Não, a gente quer, né, como o Paulo Scott estava falando, a gente quer novas palavras. Eu quero descobrir novas palavras, eu quero descobrir novos enredos, nova forma
novas formas de criar o mundo, justamente para a gente, sei lá, né? Poesia, né? Quando cria aquela mágica da poesia, que você fala assim, esse é o mundo novo. Eu acho que é esse mundo novo que me interessa. Então, acho que é um pouco disso que eu quero justamente sair da caixa, poder ver o Barragem no Baile, poder ver o filme iraniano, poder escrever infantil, poder escrever não ficção e ser respeitada nesses espaços. Eu acho que isso é muito importante. Meu brinco caiu. Exatamente. Então, vou explicar, já que Flávia fez ali essa lembrança que é importante. O bloco de carnaval, é importante dizer, ele é o primeiro bloco de carnaval feminista do Rio de Janeiro. Eu sou uma militante feminista e o bloco surge disso. Ele surge quando uma pessoa bota no Facebook, eu não mereço mulher rodada. E aí surge o bloco das mulheres rodadas. O bloco vai fazer o 10º desfile, estão todos convidados, quarta-feira de cinzas, fantasias feministas, banda de mulheres. É sempre uma alegria e das minhas maiores honras da vida. É isso. Eu quero deixar registrado que você não respondeu a primeira pergunta que você mesma fez, tá? Essa você não escapa. Muito brevemente, eu, na verdade, fiz uma carreira assim de começar num negócio, ir para outro, depois voltar para o outro negócio e entrar na literatura. Mas, como jornalista, eu entrei no jornalismo porque eu achava que podia ser uma profissão que me permitiria ser escritor. E descobri que não dava, porque você trabalha demais como jornalista, não dá para escrever outras coisas. Mas eu acho que, no jornalismo, eu talvez tenha feito a minha primeira peça de ficção. Na verdade, não de ficção, mas uma metáfora, sabe, assim, mais ampla, que foi o seguinte, era a ditadura, eu trabalhava no Estado de São Paulo, na sucursal do Estado de São Paulo, em Brasília, e um dia o secretário de redação, que, aliás, é de Araxá, Ronan Soares, é de uma família importante, inclusive tem vários escritores na família, importante na literatura. O Ronan chegou e disse assim, Sérgio, está tendo um conflito no Supremo Tribunal Federal em torno do pombal. O Jânio Quadros tinha feito um pombal em frente ao Supremo Tribunal Federal, que era um pregador de roupa, ele parecia um pregador de roupa, assim, o desenho dele. E era um pombal. E aí o diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, chamava-se Hugo Mosca, era um homem de direita, muito conservador, e ele se irritou com o fato de que os pombos faziam cocô na cabeça da Justiça. Tem uma estátua da Justiça bem em frente ao Supremo, ao prédio do Supremo. E aí começou uma briga, porque tinha ministros, ele queria tirar o pombal, e os ministros se dividiram e vários não queriam tirar o pombal. Então, deu uma briga. Como a gente estava, naquele momento, sabendo que tinha um conflito interno entre os militares, que queriam recrudescer o autoritarismo, e aqueles que queriam fazer uma abertura para a política, ele falou, olha, usa o pombal como metáfora para o conflito entre a linha dura e a linha aberturista. E eu passei uma semana inteira falando da briga do pombal, com essa metáfora de que era entre a abertura e um conflito entre a abertura e a fechadura. Isso é que eu consegui escapar da justiça, da censura, porque todos os nossos textos eram censurados antes de ir para a gráfica do jornal. Eles eram censurados previamente no original pelo censor. E aí ele dizia o que podia e o que não podia. Tinha um censor dentro da redação. Então, eu acho que foi a minha primeira uso de um artifício de ficção no jornalismo. Depois eu fui para a sociologia. Na sociologia, eu sempre me vi mais como um construtor de teoria do que, de fato, um cara que faz muita pesquisa. Fiz muita pesquisa. E criador de conceitos. Então, também, eu dizia para os meus alunos, eu dava curso de teoria política durante muito tempo no doutorado no Rio, e eu dizia para os meus alunos, se você quiser fazer teoria, não é estudar o que os autores falaram. Fulano disse, Beltrano falou, e não sei o quê, afirmou. Não é exegese de texto, isso é uma outra coisa, isso é uma exegese de texto. Você quer fazer teoria, tem que ser poiesis, você tem que criar, tem que ser uma criação, você tem que apresentar um conceito novo. E eu fiz isso, talvez, 2 ou 3 vezes na sociologia, mas aí eu me afastei da vida acadêmica, voltei a ser jornalista, mas aí como colunista, né? Em primeiro lugar como colunista da revista Veja, depois continuei até hoje, eu escrevo coluna, né? Fui durante muito tempo também
um comentarista da Rádio CBN. Então, eu fiz uma série de voltas para, na verdade, ficar fazendo mais ou menos o que eu gostava de fazer. Minha vez de responder. Eu também sou batuqueira, né? Agora me afastei um pouco, mas toquei por anos no Ilu Bademim, que é um bloco afro, também feminista, lá de São Paulo. E eu tocava o faia, que é aquele tambor grande do maracatu. E, então, além de tudo, tem o peso de carregar o faia, né? Uma coisa muito boa. Enquanto eu estava escrevendo a tese de doutorado, eu ensaiava no carnaval. E não faz sentido algum, né? Aquele momento de escrita da tese, ensaiar sábado à tarde inteira e domingo à tarde inteira. Eu trabalhava durante a semana e tinha os filhos. E aí um dia eu falei, não, gente, eu preciso abrir mão do bloco. E aí cheguei, fui conversar com a mestra Beth Belli, fui falar para ela que eu ia sair, comecei a chorar e não conseguia falar. E aí eu vou ter que dar um outro jeito. Então eu saí, só que eu ia tocar, quando eu voltava e ligava o computador, eu queria escrever sobre o que a gente estava tocando, não sobre o que era o tema da tese. E depois eu fui compreendendo que a minha tese era sobre memória de mulheres negras. E a gente tocava para os orixás, e a homenageada daquele ano era a Lia de Itamaracá, uma mulher negra que também canta música tradicional. E eu falei, não é possível que eu demorei tanto para entender que eu estou fazendo uma mesma coisa, né? Não tinha percebido. E aí eu começo a escrever pequenos textos dessa experiência de tocar, né, num mar de mulheres, 400 mulheres tocando tambor para a Lia de Itamaracá, também como uma experiência de memória no corpo. E aí eu comecei a estudar umas outras coisas. E aí eu fui vendo a forma que a tese ia ficando, eu falava, mas, gente, isso aqui não é um texto acadêmico. O que vai acontecer? E eu mandava para o meu orientador, muito generoso, Marco Antônio Almeida, ele falava, mas a tese é sua. É a sua tese, você escreve o que você tiver que escrever. E eu falei, bom, me reprovar, eu acho que a banca não vai. Então, vou escrever desse jeito mesmo, misturando as músicas com a experiência de tocar, com os textos que eu estava analisando. E deu certo. Ganhei o título de doutora, ficou tudo bem. Depois ainda ganhei um prêmio, Teses USP. Eu falei, mas, gente, então dá até para isso ser reconhecido, né? Uma experiência boa, que também mistura muito de uma prática jornalística de... não sei como é isso para vocês, mas tem algo de um treino para escrever rápido que ajuda muito, né? Muito. Então, também, quando você começa a pirar demais, você tem ali um prazo no jornalismo e não dá tempo de pirar para depois escrever. Então, você escreve direto. E isso me ajuda, né? Me ajudou tanto na escrita acadêmica quanto escrita né, dos livros. Também tem um ritmo do jornalismo que eu acho que ajuda muito. Não, eu acho que tem isso da escrita que ajuda muito. Eu lembrei agora o que eu queria falar, o que eu queria contar aqui. Na minha tese, eu consegui botar a epígrafe, é da Isabel Allende, é uma tese sobre ciência política, de mulher na política, que é o tema que eu estudo. Mas eu consegui, porque eu leio com esse olhar, né? Eu acho que também a gente passa a ter uma visão do mundo que a gente tenta também ir captando de formas diferentes. E eu sempre falo isso, assim, o quanto a construção também do conhecimento também vem muito... A literatura é um super informador, ela é muito informacional de tempos, às vezes, que a gente não viveu, ou de coisas assim, né? Enfim, a gente estuda os gregos pela ficção, vamos chamar assim, né? Uma boa parte que a gente estuda pela ficção. Então, eu acho que teve essa... Eu acabei conseguindo fazer essa ponte também entre as diferentes linguagens e a facilidade realmente de escrever rápido, porque o jornalismo dá um ritmo que é um negócio impressionante, né? Como eu brinco, você quer o quê? 5.000 toques? A gente senta aqui, de que vocês querem aí? Querem que fale de Tabira? Eu escrevo 5.000 toques aqui em 30 minutos, né? Assim, a gente... É um treino, é que nem ginástica, né? Leitura também, você sabe disso, né? A gente falar que ler é fácil, eu falo assim, gente, leitura é treino. Você tem que fazer que nem corrida, você começa, fala, tem que concentrar, e depois de um tempo você vai conseguir. Antes de entrar eu entrei no jornal com 16 anos, então é muito antiga a minha memória de
de teclado, mas ao entrar eu só escrevia à mão e a minha letra era razoavelmente legível. Quando eu quase fui demitido porque estava escrevendo a primeira matéria à mão e o cara disse máquina e nunca mais, né? Aí eu passei a coordenar meu pensamento com o teclado. E eu saí da máquina de escrever mecânica para a máquina de escrever elétrica, para o teclado do computador. E meu pensamento evoluiu junto, porque eu digito muito mais rápido, aliás, todo mundo, né, no computador, do que numa máquina mecânica, que depois, inclusive, você tem que fazer várias coisas com ela e tal. E aí, qual foi o custo? Vários ganhos com essa conexão com o teclado, um custo. Como escritor, o autógrafo é a pior coisa que eu faço, porque ninguém consegue ler a minha letra. Não sei, vou propor aqui um tema. É porque eu já tinha proposto esse tema para a Natália. Eu falei, Natália, vamos falar sobre isso, porque eu acho que é um tema que é muito bom. E aí a gente entrou agora nessa história de jornalismo, ficção, não ficção. Eu fiquei curiosa aqui, porque tem sido um desafio para mim. Como é que é o exercício de vocês quando escreve? Você já escreveu ficção também? Já, infantil, né? Mas está valendo. Sérgio, eu sei que sim, então vou começar com o Sérgio agora. Queria que você me contasse um pouco como é que faz para a gente que está tão acostumado com a não ficção, ou com esse tipo de linguagem que vem do mundo, né? E eu imagino que aqui tem um monte de gente também que gosta de escrever. Como é que são esses exercícios para sair da não ficção e ir para a ficção? Como é que você faz na prática? Na prática, é assim, quer dizer, a primeira coisa é que eu escrevo a ficção sobre aquilo que eu não consigo escrever como ensaio. Porque eu não consigo articular num ensaio, eu passo para a ficção. Segundo é a seguinte, eu sou absolutamente aderente ao romance de ideias. É impossível para mim escrever uma ficção que não contenha uma reflexão sobre o contexto da história, né? Então, e aí eu me lembro que o Ateneu, o Raul Pompérez, disse que era um romance-ensaio, né, no prefácio, porque ele tinha muitas ideias, né? E o meu primeiro romance, a Record colocou que era um romance-ensaio. Eu acho que eu fui evoluindo. Eu acho que o Intérprete de Borboletas, inclusive com a ajuda do Rodrigo Lacerda, que foi meu editor, eu tirei o máximo que eu podia do ensaísta, do romancista, né? E os meus 2 próximos romances, de fato, são muito mais independentes do ensaio, porque eu estou escrevendo sobre coisas sobre as quais eu não escrevi como ensaísta, nem pensei como sociólogo. Então, tem essa coisa. Agora, por outro lado, eu acho que desde o meu primeiro best-seller, aliás, o único, que foi um livro que vendeu 20 edições, chamado Os Despossuídos, que foi o primeiro estudo mais completo, recente, né, contemporâneo, da pobreza e da desigualdade racial no Brasil, eu já apurava o estilo. Eu já tentava fazer uma linguagem que não fosse simplesmente uma linguagem acadêmica, de tal forma que ele fosse aceito como um texto de sociólogo, mas, ao mesmo tempo, pudesse ser lido por um não-sociólogo, uma pessoa interessada no tema em si. E o título, Os Despossuídos, eu tirei de um livro de ficção científica de uma autora que eu amo, chama-se Ursula K. Le Guin, que era toda a família de acadêmicos, né, e que ela decidiu ir para a ficção. E um livro dela maravilhoso chama-se Os Despossuídos. Eu tirei, copiei. Eu tenho medo da ficção. Quando eu me descobri negra, eu divido em 3 partes. E, na última parte, eu experimento ali ficção, com muito medo. E, na maior parte das vezes, eu juntava coisas que eu tinha ouvido de pessoas diferentes, mudava o contexto e escrevia algo novo, né? Essa é a minha experiência de ficção, mas parecia que eu estava fazendo alguma coisa que não estava muito certa, sabe? E eu estou experimentando escrever agora algo que começou como ficção. Então, eu estou escrevendo há 10 anos algo na voz da minha avó Pulu, falando de ancestralidade. A mãe da minha mãe, que nasceu, não sei se em 1919 ou em 1925, porque ela não sabia, perto de Sítio do Mato, na Bahia, né, na beira do Rio São Francisco.
E aí, quando eu estou nessa escrita na voz da minha avó, de repente, em algum momento, eu falei, nossa, não sei se eu vou dar conta. E aí dei uma pausada e fui escrever um ensaio sobre busca de origem familiar, depois da pesquisa para a biografia da Sueli, e de ler a Saidia Hartmann, a Cristina Sharp, e é mais confortável para mim. E aí, em interlocução com a Rita Matari e a Fernanda Diamante, que são minhas editoras lá na Fósforo, elas mistura, coloca as duas coisas, né? O seu livro, você pode fazer isso. Então, eu estou assim, um pouco sem ar, pedindo férias em todos os meus trabalhos para eu me desafiar a fazer isso, né? Mas eu tenho muito medo da ficção. Você já escreveu ficção? Pensando. Bem, a gente escreve ficção em cima de verdade, está valendo como ficção. Acho que o Brasileiras faz um pouco disso, né? Não, eu tinha até trazido também o livro que eu estava apresentando aqui ontem, que esse era o Brasileiras Incríveis, 50 Brasileiras Incríveis. Ele é um livro de 17, que é um livro com histórias de mulheres brasileiras, que é outra coisa que nos une aqui, Sérgio, diretamente, que é essa questão do feminismo, que é um livro que eu escrevi com histórias de mulheres brasileiras. E você falou esse negócio do medo, tem uma coisa muito doida de fazer história, né? O livro de política para criança também tem muitos trechos de ficção, é uma ficção. Para adulto eu nunca fiz. Mas, quando eu fui escrever o Brasileiras, eu acho que a ficção te mexe muito com os sentidos. Então, as pessoas perguntavam muito, porque eu já apresentei desde 17, estou apresentando Brasileiras desde então em escola, e todo mundo fala, o que acontecia? Eu falava assim, olha, eu chorava um mês inteiro, foram 3 meses escrevendo Brasileiras, eu pesquisava até o meio da tarde, eu já tinha os 2 filhos, quando chegava o fim do dia, eu ia escrever até 2, 3 da manhã, eu ficava escrevendo. Então, por exemplo, vai escrever a história da Elis Regina. Aí você vai ler a Elis Regina, ouvir a Elis Regina, eu ficava ouvindo. Eu ficava como se fosse tomando um banho de Elis Regina, do pé à cabeça, da cabeça ao pé. Né? Cecília Meirelles, Elis Regina ou outras, Maria da Penha. E quando eu fui fazendo esse processo, é isso, porque você, de alguma maneira, porque eu tenho um outro livro também, que é o 50 LGBT Incríveis. Então, no final, foram pesquisas de 100 pessoas, cujas vidas eu escrevi como não ficção, mas com os artifícios da ficção. Sobretudo esse que é infantil, que esse aqui acho que eu não mostrei a capa, mas o infantil ele tem artifícios da ficção, né? Então eu uso, sei lá, tem a Maria Lenk, que é uma grande nadadora. A Maria Lenk, eu falo que ela tinha escamas, outras coisas assim. Então a gente precisa cria um pouco nesse processo essa relação afetiva, porque escrever tem esse afetivo. E isso dava um medão, assim. Isso também acontece quando eu leio, e não sei se acontece com vocês, mas é assim, eu começo a ler uma coisa, eu realmente sou invadida por aquilo. Tinha um livro que era famoso quando eu era jovem, um pouquinho antes até, mas eu li jovem, que era o Christiane F. A Christiane F. só comia iogurte. Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída. Foi um sucesso, gente. Eu não sei se algum livro vendeu, esse era o Paulo Coelho, de quando eu era criança. Vendia aquilo, e ela só comia iogurte. Gente, eu li aquilo, eu fiquei tocada, eu queria comer o iogurte o tempo todo. E eu senti um pouco disso, eu acho que é disso um pouco que vem um pouco desse medo da ficção, é quando você começa realmente a se envolver com as pessoas, você abre, não tem jeito, gente. Escritor que não tem poro aberto, escritor que não se emociona, escritor que não olha ali aquela luz e fala assim, que interessante, tem 6 luzes ali acesas. Aquilo ali, se eu visse de outro jeito, podia ser uma estrela. Vai fazer outra coisa, porque a escrita passa por essa apreensão afetiva do mundo e passa pelo medo. Eu acho que o teu texto deve ter ficado muito melhor, porque você tinha medo. Porque se não tiver sentimento nenhum, não adianta, amiga, mesmo que seja medo. Pedir licença para ler um trecho? Porque esse livro chegou na minha casa antes de você chegar na minha vida. Antes de eu conhecer Débora Tomé, esse livro era lido em casa, principalmente com a Cecília, minha filha mais nova. E eu gosto muito do jeito como você conta Carolina Maria de Jesus, 1914 a 1977. Sério? É o meu preferido. Carolina era uma menina muito sabida, dedicada também. No dia em que ela se deu conta de que sabia ler, juntando as letras diante de um cartaz de cinema, chegou em casa correndo.
Mamãe, eu já sei ler. A mãe não acreditava. Você está ficando louca? Ela buscou o primeiro pedaço recortado de jornal numa gaveta e provou. As letras das placas na rua, agora juntas, faziam tudo ter sentido na sua vida. Desde então, como não tinha dinheiro para comprar livros novos, ela passou a procurar qualquer canto de jornal, livro velho ou bula de remédio. Saiu da sua Sacramento, em Minas Gerais, e foi para a grande metrópole, a São Paulo, dos anos 1940. Trabalhou como empregada doméstica e lia nas bibliotecas das casas dos patrões. E segue. Ô, Bianca, você tem o direito de escolher qual dos nossos festivais no ano que vem você vai lançar o livro, tá? Último. Por favor, pode ser o último. O que vocês estão escrevendo? Eu já contei o que eu estou escrevendo. O Sérgio contou também, mas tem um que você contou em outra mesa, né? Não sei. Débora quer contar? Pois, gente, eu estou escrevendo artigo acadêmico. Não tem muita graça. Mas é bom também, tem um lado bom dessa coisa de se nutrir. Bem, eu escrevi uma coisa um texto que eu gostei muito, para quem quiser ler, foi o que saiu na Piauí, na edição de setembro. Eu escrevi um texto sobre a paixão por voar. Eu sou de uma família apaixonada pelos aviões. Meu avô foi piloto nos anos 40 e 50. Pô, gente, esse negócio de Dia de Finados, eu estou aqui chamando todo mundo aí, ó. Depois vai ter que fazer canto, não sei, vai ter que dar um jeito. Meu avô foi piloto. A gente era uma casa que, até hoje, a casa da minha avó é do lado do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A minha família toda trabalhou. Meu filho é apaixonado. Meu filho, que tem 16 anos agora, quando ele tinha uns 5 anos, se apaixonou por avião, sabe tudo de avião. Eu roubo aquele negocinho que tem na segurança. Qualquer companhia nova, eu vou lá, roubo, escondo na mochila. E meu pai morreu num acidente de avião. Então, esse foi um texto que eu escrevi recentemente, mais de fôlego, quem sabe vira um livro aí em algum momento, um pouco sobre medo e paixão, né? Voltamos ao medo e paixão, que é um pouco dessa experiência, que eu passo o tempo todo voando, faço palestra, trabalho, pesquisa. Então, eu vou, sei lá, esse mês eu voei todos os fins de semana, por exemplo, né? Agora mesmo para cá, e era um pouco falando de como a gente pode amar tanto e ter tão na nossa ancestralidade, no nosso corpo, né? Gente, meus filhos, meus tios, assunto da casa o tipo do avião, como o avião funciona, como o avião não funciona, numa casa que alguém morreu de um acidente. Então, enfim, né? Eu acho que é um material para uma história aí. E, bem, o outro, quem sabe que se eu vou ter coragem de levar adiante, eu quero escrever a história do ciúme, que é o sentimento que eu mais tenho horror. Então, quem sabe, olha, Sérgio, se esse acabar, vou mandar você me convidar para a feira aí para lançar o do ciúme, se eu conseguir ter coragem de mergulhar nesse assunto, porque eu acho que tem uma coisa, e aí voltamos, né, militância, ensaio, que é o ciúme, que é um sentimento não é elogiado, mas ele é um sentimento incentivado, ele é um sentimento que as pessoas, a gente não condena, né? Se a criança tem inveja, você fala, inveja é feio. Se ela está com ciúme, fala assim, está com ciúme do coleguinha, está com ciúme do irmãozinho, uma coisa assim. E ele é a causa de feminicídio. O ciúme, se você for ver lá no seu caminho, né, que o pessoal chamava de, como é que era, crime de paixão, não era isso? Não, tinha um nome. Crime passional. O crime passional. Defesa da honra. Defesa da honra, crime passional. Isso tudo dá a origem do ciúme, da pessoa achar que é detentora do corpo da outra. Então, assim, quem sabe, né, vocês me animam a começar a escrever. Eu sou daquelas que senta. Eu sou super metódica, então eu sento. Meus livros, a maioria deles, eu escrevi de 3 a 4 meses. É uma catarse. Eu demoro a fazer, mas quando eu sento, ele sai em 3 meses. Então, acho que dá tempo. Dá para colocar a Geni Nunes na mesa, as duas? Já tá combinado. Vai lançar num FLI.
e com a Geni. Eu estou escrevendo agora um exercício diferente, que é escrever um gênero do qual eu fui muito leitor. Por conta dele, eu fiquei conhecendo o Carl Sagan, que é a ficção científica e a cyberfiction, né? Que é uma ficção científica muito ligada ao computador, à coisa digital, né? E distópica. E sobre o possível fim do mundo, se ninguém conseguir adiar o fim do mundo, como o Ailton Krenak nos ensina. Mas com o sentido de que distopias, ao contrário das utopias, que são um sonho, você persegue e não alcança, mas que te faz exatamente, né, fazer a travessia. O Guimarães tem toda a razão, o que importa é a travessia, né, a chegada. Mas a distopia, ela, às vezes, ela intimida, né? E eu quero que seja uma distopia que, ao mostrar que o mundo pode ficar muito pior, você consiga restabelecer o sonho, uma utopia de um mundo melhor. É isso. Muito lindo. E aí dá para fazer essa mesa com a Tamara Klink. Eu coloquei esse brinco hoje para fazer essa mesa com vocês dois, que é um desenho da costa do Pacífico, da Colômbia, de onde vem a Francia Márquez, a atual vice-presidenta da Colômbia, porque a política também é um tema que nós temos em comum, cada um de um modo, né? Cada um de nós escreve sobre política de um jeito. E queria ouvir também de vocês essa escrita política, que é uma escrita sobre política, mas que é uma escrita política, né? Então, começa por você. Tá bom. O Arruda Guiné está aqui, né? Que eu acho que é o livro em que mais tem textos meus sobre política. Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas eu escrevi um trecho da apresentação voltando da viagem que eu comprei esse brinco. Eu não tinha lembrado disso. E eu não sei se isso ficou no texto final, mas eu falava da Francia Márquez e do Boric, né? Uma esperança assim na América Latina, mas acho que não ficou na versão final. Posso ler um trecho, então? Pronto. Muitos analistas brancos apontaram 2013 como um marco para compreender o golpe a partir das chamadas Jornadas de Junho, quando grupos de direita, sob um discurso de renovação política e combate à corrupção, se fortaleceram. As ruas haviam sido ocupadas pela juventude que queria mais mobilidade urbana, mais educação, mais igualdade de gênero. A esquerda se sentiu ofendida. Afinal, não se podia contestar o governo democrático que estava no poder, tanto no governo federal como na cidade de São Paulo, onde os protestos começaram. E a direita surfou na oportunidade. Leitura rápida, é evidente, porque percebo 2013 como um marco importante por outro motivo. Com a aprovação da PEC das domésticas, as páginas da imprensa foram inundadas por um discurso colonial e escravocrata que parecia com os anos anteriores a 1888. Se minha empregada doméstica tiver jornada de trabalho regulamentada como outros trabalhadores, quem vai dar café da manhã para as crianças às 7 da manhã e jantar para os adultos às 21? Se a criança passar mal de madrugada, quem vai limpar o vômito? Pobre em avião, médico negro comunista e agora empregada doméstica com direitos trabalhistas, para a classe média que se sente elite, aquilo tinha passado o limite aceitável. E aí eu sigo. Então, é um pouco assim que eu escrevo sobre política. Você sabe que as pessoas me perguntam com muita frequência, porque, como cientista política, que trabalha com essa questão de mulher na política e direitos das mulheres, é muito frequente me perguntarem qual que eu acho que foi a grande medida dos 16 anos de governo. 16 não, 16, né? 4. Não foram, porque não teve os últimos, 14. Dos 14 anos de governo.
E eu sempre falo que eu acho que a grande medida para as mulheres foi a lei da empregada doméstica. Isso sempre me chamou muito a atenção. E a questão esse crescimento, né? Teve uma geração que cresceu num país com alguma estabilidade política relativa e tal, e que não viu o que acontecia antes. Eu sou de 77, a gente viu muita coisa que aconteceu, ouviu muito mais de perto, teve muito mais próximo, e a referência, e o que era. Eu não vivia a ditadura assim, diretamente, nem na minha família, nem nada disso, mas a gente conseguiu ver outros processos políticos dos quais a gente participava, que esses 14 anos, de alguma maneira, teve alguma calmaria, né? E é interessante ver quando você volta a ter todos esses processos de ameaça aos direitos. É até difícil, né? Agora, muito por conta da questão palestina, tem se falado disso. Como você vai fazer literatura sem pensar em política? Eu não sei, eu tenho muita dificuldade de refletir sem pensar na política. Não, gente, política não é só quem vota, quem não vota, né? Eu acho que até que nós três temos formas de inserção política diferentes, embora todos sejamos ativistas nas nossas causas, paralelas ou congruentes, ou o que for. Mas eu acho que tem uma coisa do estar no mundo. Veja bem, eu não acho que todo escritor tem que escrever sobre política ou tem que... Mas o estar no mundo... Um escritor, ele tem que saber que ele faz parte de uma comunidade, ele tem que saber que faz parte de um coletivo, ele tem que saber qual é o lugar do mundo que ele ocupa. Tá? Assim, nesse caso específico, eu não estou falando de um lugar de fala, eu estou falando de lugar do mundo. A gente estava falando agora no almoço sobre um conceito judaico, que é do Tikkun Olam. Se escreve, pelo menos, que se escreve para nós, em língua nossa, T-I-K-U-N-O-L-A-N. E esse conceito do Tikkun Olam é dessa responsabilidade nossa de fazer do mundo, coletivamente, um lugar melhor. Eu não sei viver de outro jeito. Eu já avisei aos meus filhos. Eu falei, olha só, eu adoro vocês, amo vocês, vou cuidar de vocês até vocês crescerem e tal. Mas eu estou aqui para fazer do mundo um lugar melhor. Assim, eu queria saber... Eu sou muito medrosa, gente. Eu sou medrosa para tudo. Eu tudo acho que vai acontecer o caos. Eu fui tomar aquele seu Red Bull... Eu tomei... gente, desculpa, contei. Aí eu tomei... Não, eu vou contar um segredo aqui, mas é meu, é pior para mim. Aí eu fui tomar, eu tomei um gole e já pensei, se eu tiver taquicardia lá em cima, vai ser horrível, eu vou morrer. Assim, do grau da loucura minha, assim, é esse. Então, eu tenho muito medo. Então, o jeito que eu sei fazer o mundo melhor, assim, o dom que as deusas me deram, foi o da escrita. E da comunicação, de alguma forma, né? Eu acho que é desse tentar agregar. Então, acho que o Tikkun Olam na minha vida é um pouco disso, assim. E realmente eu não consigo acreditar que alguém acorde sem pensar em fazer um mundo melhor para todo mundo. Eu tenho até dificuldade de entender quem acorda e fala assim... Veja bem, gente, fazer um mundo melhor para todo mundo é ligar para sua vizinha e perguntar se acordou bem hoje. Isso, assim, eu não estou falando de coisas... também. Mas aí, assim, essa coisa de você entender que você ocupa um papel no mundo, né? E para mim, política é isso. Política é encontrar convergência, o meu ser político é esse. É esse ser político que busca conciliação de diferentes, convergências desiguais, diálogo. Eu acredito muito no diálogo. Eu ainda sou daquelas pessoas com paciência para o diálogo. Então, acho que é um pouco daí. Eu acho que a escrita permite você mostrar... É como se fosse um artifício, uma ferramenta que permite essa criação de amor, de diálogo e de algo que possa nos trazer convergência, né? E a convergência é possível, mas eu acho que ela é necessária aqui para a nossa manutenção como espécie. Rapidinho, meninos, porque nós estamos nos nossos minutos finaizinhos. É muito simples para mim. Um dos primeiros textos, quando eu comecei a estudar sociologia, eu já tinha lido um pouco de sociologia antes. Academicamente, eu sou um sociólogo que escreveu sobre política. E eu li um texto que dizia que o homem é um zoom politikon, em grego, um ser político. E eu entendi
perfeitamente que era isso, tudo é política, né? Nós estamos envolvidos o tempo todo na política. Então, independentemente de se você pensa explicitamente de forma política ou não, o fato é que todos os nossos atos coletivos têm uma implicação política, né? E foi por causa da política que eu acabei ficando até conhecido como analista político por causa do conceito de presidencialismo de coalizão. E eu sempre me rebelei um pouco comigo mesmo, assim, cara, essa é a parte, como diria o velho Marx, superestrutural da história, né? Tem uma parte da sociedade que era o centro do artigo que eu escrevi, que gerou o conceito de presidencialismo de coalizão, porque eu dizia, o presidencialismo de coalizão não é uma escolha, é uma imposição da sociedade, uma sociedade desigual, heterogênea, um federalismo muito extenso. O Brasil não gera maiorias, ele só gera minorias. Então, para poder construir um governo, você precisa de fazer uma coalizão, você precisa de fazer uma união de diferentes. Então, para mim é isso. E a Débora tem razão, quer dizer, quando eu escrevo um romance, eu tenho certeza que estou escrevendo uma obra política, embora muitas vezes não esteja falando explicitamente de política. Faz uma despedidinha final, né? Foi um prazer conversar com vocês, como se a gente não conversasse com frequência, né? Mas foi muito bom. Obrigado. Foi bom estar com vocês aqui, gente. Muito obrigada. Sempre é uma alegria saber que o livro continua vivo, que a escritura continua viva. Se eu ouvi o Miacouto falar, eu achei muito bonito. Ele falou assim, enquanto as pessoas ainda fizerem perguntas e contarem histórias na sua cabeça e tiverem sonhos à noite, o mundo dos livros ainda está aí a salvo, pelo menos no mundo das histórias. Então, muito obrigada. Muito obrigada também. E a gente segue aqui com muitas outras conversas maravilhosas, né? Obrigada. Exatamente. E como é a nossa última participação em mesa como curadores, né, eu quero agradecer a todos os autores que estiveram aqui conosco, terem aceito o nosso convite. Isso nos honrou muito e nos ajudou a fazer esse festival. Mas, sobretudo, eu queria agradecer a 2 grupos de pessoas. Itabira, que nos recebeu tão bem e nos recebe tão bem, é essa equipe maravilhosa, sem a qual a gente não poderia fazer.